Ser forte é uma dádiva de Deus. A dor faz parte do crescimento. A força, tanto física quanto emocional, é um atributo valorizado em todas as culturas e sociedades. Na Bíblia, a força é frequentemente abordada de maneira multifacetada, não apenas como uma capacidade física, mas também como uma dádiva espiritual e um processo de crescimento que muitas vezes envolve a superação da dor e das dificuldades. Esse vídeo se aprofundará na ideia de que ser forte é uma dádiva de Deus e que a dor desempenha um papel significativo no processo de crescimento, tanto espiritual quanto emocional, de acordo com os ensinamentos da Bíblia. A força na Bíblia, um dom divino. A Bíblia frequentemente enfatiza que a força não é apenas um resultado de esforço humano, mas também uma dádiva de Deus. Salmo 28, versículo 7 declara: "O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico o louvarei." Aqui vemos que a força é atribuída a Deus como fonte e fundamento. A força, nesse contexto, abrange não apenas a resistência física, mas também a capacidade de suportar pressões emocionais, enfrentar desafios e manter a fé em tempos difíceis. Essa força espiritual é vista como um presente de Deus, que fortalece e capacita os crentes a perseverar. A dor e o crescimento espiritual. A ideia de que a dor faz parte do crescimento é uma mensagem comum na Bíblia. 1 Pedro 5, versículo 10 afirma: "E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois que havemos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá." Aqui, a ideia é que a experiência da dor e da adversidade é um meio pelo qual Deus aperfeiçoa, confirma, fortifica e fortalece os crentes. O sofrimento, embora frequentemente difícil de enfrentar, é visto como uma oportunidade de crescimento espiritual. Na Bíblia, muitos personagens enfrentaram dor e adversidade, e essas experiências moldaram seu caráter e fé. Um exemplo notável é Jó, que suportou grande sofrimento, mas ao final de sua provação, viu uma restauração de sua vida e uma compreensão mais profunda de Deus. A força na fraqueza. A compreensão de que a força se manifesta na fraqueza é um dos princípios mais profundos da fé cristã. O apóstolo Paulo, autor do trecho citado em 2 Coríntios, estava ciente da realidade da fraqueza humana. Ele próprio enfrentou inúmeras dificuldades e adversidades em sua jornada como seguidor de Cristo. Paulo nos ensina que a graça de Deus é suficiente para sustentar os crentes em suas fraquezas. Em vez de enxergar a fraqueza como um obstáculo, ele a vê como uma oportunidade para que a força de Cristo se revele. Essa passagem enfatiza que a fraqueza humana não desqualifica alguém do amor e do cuidado de Deus. Pelo contrário, é um convite para experimentar a capacitação divina. Quando nos encontramos em situações de fraqueza, quer seja física, emocional ou espiritual, é o momento em que podemos reconhecer nossa dependência de Deus. A força que experimentamos nesse momento não é a nossa própria, mas a força que vem da fé e da confiança em Deus. É a aceitação humilde de que somos limitados e que, em nossa fraqueza, Deus revela sua infinita capacidade. Essa ideia de que quando estou fraco, então é que sou forte, é um lembrete poderoso de que a força espiritual não se baseia na nossa habilidade de lidar com tudo sozinhos, mas na nossa disposição de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. É um testemunho da graça divina
que nos levanta quando nos sentimos abatidos e nos fortalece quando nos sentimos fracos. A fraqueza, portanto, não é algo a ser temido, mas um terreno fértil para o crescimento espiritual. Quando reconhecemos nossas limitações e nos voltamos para Deus em busca de auxílio, sua força é aperfeiçoada em nós. Nossa própria fraqueza nos leva a uma compreensão mais profunda de nossa necessidade de Deus e a uma experiência mais profunda de sua graça transformadora. Em resumo, a ideia de que a força se manifesta na fraqueza é uma lição fundamental da fé cristã. Ela nos lembra que a nossa própria fraqueza não nos exclui do amor e da graça de Deus, mas nos convida a confiar nele de maneira mais profunda. É na aceitação humilde de nossa limitação que experimentamos a força divina que nos capacita a enfrentar desafios e adversidades com confiança e perseverança. Essa verdade é um testemunho da incrível graça de Deus em nossa jornada de fé. A experiência de Jesus, força na submissão. A vida e o ministério de Jesus Cristo fornecem um exemplo notável da interseção entre força, fraqueza e submissão. Jesus, embora seja Deus encarnado, escolheu se submeter à vontade de seu Pai. Em Mateus 26, versículo 39, durante a agonia no Getsemane, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa submissão a Deus, mesmo em face da dor e da perspectiva de sofrimento extremo na crucificação, demonstra a força incomparável de Jesus. Ele não buscou evitar a dor, mas submeteu-se a ela por amor e obediência a Deus e por redenção da humanidade. A dor como caminho para a alegria. A Bíblia também ensina que a dor, quando enfrentada com fé, pode ser um caminho para a alegria e a restauração. O Salmo 30, versículo 5 afirma: Pois a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso nos lembra que a dor não é o destino final, mas parte do processo. Através da fé, da confiança em Deus e da perseverança, podemos experimentar a restauração e a alegria que vem depois da dor. A força nesse contexto envolve enfrentar a dor com a esperança de um amanhecer mais brilhante. Conclusão: na Bíblia, a força é frequentemente descrita como uma dádiva de Deus, manifestada de várias maneiras. Primeiramente, a força física é reconhecida como um dom divino que capacita indivíduos a realizar feitos notáveis. Por exemplo, Sansão, conhecido por sua força sobre-humana, atribuiu seu poder a Deus. Além disso, a força espiritual é vista como uma dádiva que provém da confiança em Deus. A capacidade de perseverar em meio à adversidade, manter a fé e demonstrar amor e compaixão são todas as manifestações da força espiritual que vem de Deus. O Salmo 28, versículo 7 afirma: O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. A Bíblia também destaca que a força se manifesta na fraqueza, como afirmado por Paulo em 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Isso significa que reconhecer nossas fraquezas e depender de Deus nos capacita a superar desafios e adversidades. Portanto, a força, seja física, espiritual ou emocional, é uma dádiva que vem de Deus e está disponível para aqueles que confiam nele. Ela capacita os crentes a enfrentar os desafios da vida com coragem e fé, sabendo que sua fonte de força está enraizada no divino.